Meus amigos, minhas amigas, boa noite. Nós hoje recebemos com muito prazer o nosso companheiro de longa data, doutor Aurelino. Aurelino Pinto das Neves é advogado, economista, apesar de que parece que ele nos abandonou, viu, os economistas. Escondeu o diploma em algum lugar. Retorne a essa missão bonita. Exatamente. Então, mas nós queremos agradecer a presença aqui do companheiro Aurelino e fazer uma rápida apresentação do doutor Aurelino. Aurelino foi um dos bons vereadores que Goiânia teve e deixou a sua marca durante seu 1 ou 2 mandatos, não me lembro bem, e ele deixou a sua marca. Eu vou citar apenas 2 dessas marcas que eu estou no momento me lembrando. É da autoria do vereador Aurelino o projeto de lei que criou a Feira de Arte e Artesanato de Goiânia, que inicialmente funcionou no Parque Mutirama. Na época, me parece que o secretário da Cultura era professor, secretário da Cultura... Amaury Menezes. Amaury Menezes, isso mesmo, obrigado pela lembrança. Depois a feira veio para a Avenida Goiás e, com o tempo, ela mudou o nome para Feira Hippie. Essa Feira Hippie que nós conhecemos e frequentamos, autoria do vereador Aurelino das Neves. Mas tem outra obra, vou colocar o termo obra, da lavra do vereador Aurelino, que foi o prolongamento da Avenida Goiás. A Avenida Goiás começava na Praça Cívica e terminava ali na estação ferroviária. Hoje a Avenida Ciência, me parece. Então, era esse o pedacinho da Avenida Goiás. O vereador Aurelino conseguiu colocar no plano diretor da cidade de Goiânia o prolongamento da Avenida Goiás até a região norte, que é essa avenida imensa que nós temos hoje, graças ao trabalho e à visão do vereador Aurelino. De sorte que hoje nós temos esse ex-vereador aqui conosco, hoje doutor Aurelino, e é com muito prazer que, então, Aurelino, eu entrego você às mãos da nossa companheira Alessandra, que está ansiosa para te fazer umas perguntas, depois, logicamente, dos cumprimentos que ela vai lhe dar. Muito obrigado. Alessandra, professora Aurelino está à sua disposição. Estou todo ouvido, Alexandra. Que bom, boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vindo. Posso chamar Aurelino, que eu vou repetir seu nome várias vezes, como o senhor prefere? Doutor? À vontade. Aurelino é mais familiar, né? Então, pode ser Auri, que é nome de família, mas eu sou conhecido como Aurelino. É melhor Aurelino mesmo. Ok, então. Eu vou tomar a liberdade de chamá-lo, então. Então você é colega economista? Sou profissionalmente economista também. Sim. Que bom. Eu deixei a atividade por algum tempo já. Atuante, gosto muito. Seja muito bem-vindo, então, Aurelino, à nossa live de hoje, que é uma continuidade do livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E nós já estamos há algumas lives fazendo o estudo desse livro, e hoje o nosso tema aqui é o tema 4, e nós vamos abordar as questões ligadas à civilização egípcia. Passamos na live passada, falamos sobre as raças adâmicas, e hoje estamos no capítulo 4, a civilização egípcia. E aí nós vamos aqui fazer algumas abordagens e fazer algumas perguntas a respeito dessa parte do livro. E eu começo perguntando algo que nos chama muito a atenção na civilização egípcia, e aqui no livro também aborda bastante,
que é a questão do culto à morte. Muito interessante como a civilização egípcia via a questão da morte, né? Parece uma diferença imensa do que para nós significa, para nós, eu digo, para nós humanos hoje, para a nossa civilização, para boa parte de nós. E a pergunta que eu te faço é exatamente sobre isso, né? Por que os egípcios cultuavam a morte de forma tão expressiva, né? Porque, na verdade, antes de fazer a abordagem, eu quero agradecer a oportunidade que o Moreira me deu. Eu tive que reaprender alguma coisa e, com especialidade, entender melhor qual é a função de Jesus Cristo no nosso cosmos. Eu até me permito fazer uma comparação, não sei se é válida, eu considero como gestor da nossa ordem, como gestor que cuida de toda a parte espiritual na formação do mundo, vamos chamar assim. E, na verdade, o pessoal que veio lá na capela, os capelitas, aqueles que têm uma profundidade maior em desenvolvimento espiritual, em vivência, vieram para cá, exatamente convidados por Cristo, para ajudar a formar essa nova civilização. Porque o Egito já existe há muitos anos, mas essa nova civilização, e para cá, no primeiro momento, vieram aqueles espíritos mais desenvolvidos, que tinham a essência de cultivar a verdade, de praticar o bem, e vieram para cá com essa grande missão de trazer para a Terra uma visão melhor de como vivenciar a plenitude do amor, da sabedoria, do bem, de cultivar a essência da vida. Em aqui chegando, eles encontraram um terreno fértil para isso. De início, foram desenvolvendo inúmeras experiências. E com isto, eles foram criando, foram enraizando uma certa filosofia, até certo ponto, de preparar para morrer bem, que eu acho que foi uma das grandes missões. Eles vieram com esse objetivo, formar na Terra uma civilização melhor, uma civilização mais bela, mais ampla, mais criativa. E aí, nesse objetivo, nesse desiderato, eles passaram a desenvolver práticas para melhor morrer. Não sei se seria esse o entendimento efetivo que o Emmanuel quis passar para nós. Mas nesse objetivo de melhor morrer, eles cultivaram inúmeras práticas, não só para o bem, como também para, no momento da transição, eles estarem preparados. E esse amor a essa cultura de viver bem, de praticar o bem, eles levaram tão sério que até na hora da morte eles procuraram criar condições de que essa transição fosse de uma maneira em que eles voltassem de forma agradável. Agora, é a história, né? A Terra, o ser humano, não estava evidentemente preparado para esse tipo de coisa. Daí surgiram algumas consequências que tiveram diferentes formas de resolver essa questão. Uma delas, por exemplo, foi a questão de preparar os corpos já no estágio mais avançado dos faraós, né? Que é outra história para se comentar. Então, no primeiro momento, foi essa espécie de preparação para que, quando voltasse, voltar ou melhor ou não pior. Agora, é válido que teve também muitas circunstâncias em que muitos voltaram bem e nos deixaram vazio. Tanto é que a civilização egípcia deixou fantásticas obras materiais e também espirituais. Por exemplo, na arquitetura, na geologia, na geografia, na matemática, eles desenvolveram práticas extraordinárias até para melhorar a exploração do Rio Nilo, da agricultura, na construção e assim até na moda. Desenvolveram muito esse lado da espiritualidade, avançaram bastante. E quando voltaram, deixaram um certo vazio. Isso que até há uma outra questão, que não sei se está dentro do contexto, a questão da mente psicose, né? Que é outra história que a gente pode ver.
Perfeito, obrigada. Eu trago também assim uma abordagem que o livro traz uma abordagem de que os egípcios foram exilados e que tinha uma moral já muito elevada, e os que vieram para o planeta, eles queriam voltar e voltar bem, né? E voltar bem, e isso estimulava esse culto também às questões da morte, né? Que eles faziam todo aquele preparo, porque é como se, no meu entendimento, me corrijam se eu estiver errada, é como se aqui para eles fossem realmente uma certa penitência, né? De acertos de evolutivos a serem feitos, e retornar à pátria, ao orbe, que era algo importante a eles. Por isso que sempre o culto também pela morte, porque desencarnar não era o grande problema, eles realmente queriam voltar, tinham aquele sentimento, né, de necessidade de retorno vamos chamar assim, a pátria, ao orbe, ao planeta ao qual eles vieram, né? E essa prática foi tão intensiva que eles tinham uma verdadeira obsessão para viver tão bem que quisesse voltar melhor ainda. Agora, nesse aspecto, há um fato até curioso. A Grécia com o Egito tem algumas ligações territoriais, e também na evolução houve esse lado de contatos com a própria Grécia. Então, aqui no Egito, na época, os iniciados, aqueles sacerdotes, aquelas pessoas que tinham desenvolvido dentro do plano espiritual uma melhor forma de convivência, eles passaram, de certa forma, a dar exemplos de vida, a exemplo de vivência na Terra. E aí, por exemplo, quando havia determinados tipos de situações, na Grécia faziam festa, às vezes, para comemorar determinadas situações em que o sacerdote, em que então os iniciados já estavam desenvolvendo. Mas no Egito, eles tinham aquilo ali como uma procura tão intensa que parecia que era um sacrifício, que muitos deles ficavam relembrando coisas de lá, do lado de lá da capela. A tal ponto que, no regresso, para eles tinham como coisa prestar contas. E aí surgiu, então, de certa forma, aquela situação de que eles passaram, em algum momento, já numa outra fase, a criar esse cultivo de que, como penalização aqui na Terra, seria incorporados a animais, ou então a espíritos não racionais, ou melhor, não corpos não racionais. Daí, esse temor, por exemplo, de se reencarnar em corpos não racionais, fazia com que eles vivessem sempre aquele espírito conturbado, vamos chamar assim. E essa situação é curiosa, porque o Egito desenvolveu, formou de lá tantas outras, por exemplo, surgiu lá Moisés, surgiu Israel, surgiu Abraão, mas também surgiram controvérsias muito grandes, em que ainda até hoje existem certas situações. Por exemplo, voltando à questão da vida na vivência aqui, de permanecer, a inteligência deles era tão grande, dominaram tanto a formação material aqui, que surgiu a questão das pirâmides, que são obras revolucionárias que desafiam até hoje a engenharia do mundo todo. E é interessante que depois que eles estiveram aqui, que os faraós criaram as pirâmides e tudo mais, e que aquela camada de espíritos voltaram para a capela, a coisa parece que parou. Ficou ali sem conclusão. Parece que eles deixaram esse vazio. Ficou no mundo um certo vazio. E aí começaram a surgir outros mistérios. Que, aliás, o Egito é um país que, primeiro no mundo, começou a trabalhar com os chamados mistérios. E até certo ponto, os segredos de Deus. E nesse ponto que eu acho que Cristo
na sua eterna bondade, na sua eterna dedicação de amor à sociedade, à humanidade, ele tentou e continuou pregando tudo que pudesse ser de harmonia, de melhoria, etc. Agora, em relação aos Espíritos, que foi um grande momento da presença dessa ordem da capela aqui na Terra, o que aconteceu? As pirâmides não é só obra faraônica, como nós podemos chamar, de beleza, de prédio, beleza. Não, ela tem ali muitos segredos. Tem uma reserva imensa de informações, de desafios e até mesmo de preparação para um mundo maior, que ainda não concluiu essa missão. Jesus Cristo, eu tenho a impressão que ele está muito preocupado, que ele continua lutando para que o homem melhore, para que a sociedade melhore. E esse ciclo evolutivo é um pêndulo, vai e volta. Continua nós vivendo essa situação. Por exemplo, a história de quando tentaram reviver o túmulo de Tutancâmon, dos faraós. Foi agora recente, em 1922, por aí, 21, 22 e tal, que houve essa expedição lá, que o Cartier, que era um arqueólogo, um conde lá na Inglaterra, patrocinou. E eles foram lá tentar descobrir e abriram lá. Porque Tutancâmon foi um faraó que morreu jovem. Agora, o que aconteceu? Aí surge a história da maldição dos faraós. Não sabemos o que é propriamente dito, se é maldição ou não. Mas é bem verdade que nessa região onde estão as pirâmides, ali nós podemos chamar um centro geodésico da Terra. E os meridianos que por ali passam formam uma espécie de um centro de equilíbrio na Terra. É onde, praticamente, quando os egípcios criaram, para vocês terem uma ideia da importância deles, a divisão do dia em horas, 24 horas, e o ano em 365 dias, e o mês, 30 dias, surgiu dessa concepção, nessa formação das pirâmides, praticamente. E aí, o que aconteceu agora? Foram lá mexer nos túmulos de Tutancâmon. A história conta que esse Cartier criava um passarinho lá, um canarinho. E que quando começaram a remoer lá, uma cobra, uma naja, pegou o canarinho. Aí foi um desespero danado. Muito bem. Quando o Conde estava chegando, que patrocinou, estava lá chegou, comparou e tal, daí a pouco ele passou a ter problema de saúde. E a coisa foi evoluindo até o desencarne dele. E outra coisa interessante é que esse campo de magnetismo que ficou nas pirâmides, até hoje, ainda existe. Tem aviões ingleses que passam por lá e sentem que até está nessa área, nesse vale, vamos chamar. Então, essa aí é uma das formas de que eles tentaram desenvolver melhores condições para a morte. Eles chamam essa área de Vale Sagrado? Vale Sagrado, exatamente. Onde os aviões passam e não conseguem que os seus rádios, fone, né, os aparelhos funcionem nessa área. É muito interessante isso, né? É muito interessante. Eu fiz uma leitura e fiquei com dúvida, e eu queria compartilhar com vocês, sobre a questão da ciência secreta que é comentada aqui no livro. Ficou claro o que seria essa ciência secreta? Bom, aí é uma questão interessante, porque no Egito, independente dos faraós, tinha os sacerdotes, tinha os iniciados, tinha aqueles que estavam aprofundando no contato com o superior para conhecer determinados mecanismos aqui na Terra. Então, aí realmente houve uma espécie, entre aspas, vou fazer aqui um comentário um pouco fora, uma espécie de maçonaria na questão desse conhecimento, porque a turma se reservava ao máximo a passar a informação ou a cultivar determinados tipos de conhecimentos. E aí que surgiu uma situação muito delicada, muito interessante. Como é que o homem vai desenvolver, vai melhorar, vai aperfeiçoar, se não compartilhar informações? Então, em determinado momento, havia essa reserva
mas ao mesmo tempo criava um temor, porque muitos que se desenvolveram, que avançaram, tinham represálias daqueles que não conseguiam acompanhar essa fase de evolução. No caso, o próprio Cristo sofreu isso, porque ele quis demonstrar, quando ele esteve aqui na Terra, tá, que quando ele evoluiu de tal forma que aí surgiu a inveja, surgiu o egoísmo, a vaidade, e isso tudo perturba, muitas vezes, o desenvolvimento de quem está avançando nesse tipo de conhecimento. Por isso que eu entendo que a evolução dos egípcios teve uma certa incógnita. Por exemplo, os hieroglifos, que foi uma forma de escrita deles. O hieroglifo foi realmente um momento, e só muito mais tarde que os egiptólogos vieram descobrir como é que se comunicava com hieroglifos. Era uma forma, e que eles foram os únicos no mundo que criaram esse mecanismo de comunicação. A própria técnica de mumificação também permaneceu com eles. Era uma forma que eles tinham, por exemplo, de ter aí, digamos, um conhecimento, vamos chamar, secreto, e de que havia, assim, determinadas circunstâncias. A Grécia, por exemplo, a Grécia teve outro tipo de situação, porque a Grécia, eles passaram a desenvolver... Eu falo da Grécia aqui porque a Grécia está muito ligada na formação em relação ao Egito. Na Grécia, eles desenvolveram mais, de certa forma, a arte, a forma de, vamos dizer assim, perspicácia na forma de comunicar. Os egípcios, nesse caso, eles não tinham essa grandeza na comunicação. Tanto é que a Grécia passou a desenvolver, no caso, oradores famosos, pensadores famosos, filósofos famosos, etc. Enquanto que no Egito ficou mais ligado quase que à parte material. Houve uma espécie assim, de reserva. E agora, depois que os capelinos voltaram, é lógico que ao longo dos séculos e séculos, anos e anos, algumas ordens, alguns falanges voltaram à nossa ordem, claro. Outros permaneceram aqui, mas grande parte voltou. E ficou aí a grande interrogação em relação aos egípcios. Muito bom. E o que dizer sobre o politeísmo? E eles eram ou não, afinal, né? Porque aí é uma questão interessantíssima. Uma estratégia, né? Aí é uma questão que eu acho até espetacular para falar sobre isso. Porque, olha só, vamos falar assim, a pura nata lá dos capelinos que veio para cá. E eles tinham consciência de um Deus único. Deus criador de tudo e de todos, Deus fonte de sabedoria, fonte de saúde, fonte de criatividade, fonte de inteligência, ou seja, a razão de tudo. E Cristo veio com a missão de traduzir isso para a nossa sensibilidade humana. E eles tinham consciência de um Deus único. Mas aí Cristo é tão bom no desejo de associar, que ele acabou, entre aspas, liberando um pouco. Olha, vocês têm que seguir a risco. Mas espera aí, vou dar uma chance de vocês manifestar principalmente as almas mais jovens. Não, dá um jeito aí. Igual está acontecendo hoje. Desculpa a comparação absurda, mas só para... Hoje é a pandemia, né? Os caras vão para a balada. Não, vocês tudo bem. Aí, olha o que está dando ir para a balada. O que está resolvendo com a pandemia. Piorou a situação. Então lá, Cristo deu uma chance. E aí, eles passaram a desenvolver realmente essa ideia de criação de várias formas de deuses. Eu vou me restringir aqui a apenas que até o Emmanuel fala aí em Ísis, Osíris, fala Eleus lá na Grécia e tudo mais. Ora, Ísis e Osíris, olha que coincidência, eram irmãos. E eram casados, eram marido e mulher. E tornaram-se deuses fantásticos. A Ísis de um lado e o Osíris de outro. Ambos filhos de Nut, né? E de Geb. Então, aí veio uma geração enorme. E daí várias divindades foram surgindo. Então, houve uma proliferação de deuses das mais diferentes circunstâncias.
apegaram-se à parte dos animais, apegaram à parte de plantas e outras formas de manifestação da vida material. E por isso é que surgiu esse politeísmo, deuses de todo jeito. A Ísis, por exemplo, que foi uma deusa lá, tem importância extraordinária, e Osíris deixaram marcas indeléveis na comunidade egípcia. Agora, tudo tem seu tempo, e aí está outro grande mistério da vida de Deus, ou melhor, dos capelinos, da existência de Deus e da presença de Jesus Cristo. Ele deu uma passagem aqui para a Terra para dar uma olhadinha, vamos ver como é que está lá. E viu, trouxe o exemplo, mostrou, mas ele está aí, em torno de nós. E deve estar muito preocupado, porque a sociedade humana, ela foi de um lado para outro, ela evoluiu em uma ponta e inevoluiu em outra. Eu até costumo fazer um comentário muito absurdo, às vezes, que nós talvez não teremos uma terceira guerra mundial, porque antes os homens se digladiavam, marchavam, pezinhos, todo mundo lá, e os exércitos, o fanfarra na frente e tal, e os caras iam para a guerra para brigar. Aí canhões, mas hoje as coisas foram evoluindo a tal ponto. Como é que você pode imaginar uma guerra hoje? Um aperta o botão daqui, outro aperta o botão dali. Quer dizer, a ciência evoluiu muito. O ser humano evoluiu nesta parte. Mas e a parte espiritual, que é fundamental? A parte da grandeza humana, a parte da... E eu vou me permitir fazer uma leve comparação. A pandemia agora está dando chance para isso. Muita gente está passando a preocupar agora em fazer o bem. Muitas sociedades estão criando meios e mecanismos para arranjar recursos para ajudar os que estão precisando. Então, eu tenho a impressão, voltando então a essa questão dos deuses, tudo teve seu tempo. Chegou um momento que tem que voltar à prática monoteísta, porque chegou-se à percepção e não resolvia o problema também. Então, teríamos que voltar à fonte, ao fundamento. E qual é a fonte, o fundamento? É Deus e Cristo. Jesus Cristo, ele cuida do nosso mundo, da nossa ordem, traçando os rumos. Todo exemplo de bondade, de harmonia, de amor e tudo mais que todos nós sabemos, ele deu e está dando. O que nós estamos precisando agora é evoluir nesse ponto. A sociedade humana tem que tentar, e por isso que eu acho importante, até um dia eu comentei com o Moreira, essa prática. Eu sei que eu estou longe de poder trocar ideias, ainda preciso evoluir e muitíssimo para poder comentar isso, mas é fundamental, e eu vejo em você, Alessandra, essa preocupação muito importante. Está desligando o seu tempo de outras a fazer, de outras coisas nossas, aquela famosa sexta-feira, né, um happy hour, né? No entanto, nós estamos aqui pensando nas coisas divinas, nas coisas do Cristo, que faz parte do ser humano. E o ser humano está precisando disso, Moreira. Nós temos, e isso seria importante se você, Alessandra, conseguisse fazer uma irradiação disso de uma forma muito ampla, que passasse a tornar-se quase que um rito familiar. De vez em quando a família, opa, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma live, vamos juntar, vamos. Quer dizer, as famílias tinham que praticar isso, mas aí as pessoas, para isso, tinham que absorver os princípios de Deus no coração, os princípios de Jesus Cristo. Por isso, quando falam Jesus Cristo voltará, tudo bem, é uma hipótese, claro, mas na verdade o que importa é nós falando assim, opa, ele está aqui, está por aqui, o que ele está querendo de nós agora? Vamos fazer isso que ele está querendo. Aí que eu acho que é importante. Por isso exatamente. Hã? Não, tudo bem, pode terminar, professor, pode terminar o seu... Não. Por isso que o politeísmo, eu não sei assim, no mundo todo, a história é muito complexa. Por exemplo, vamos dar o Haiti e a África. São duas situações em que não houve, a meu ver, posso estar enganado, quase nenhuma prática de desenvolvimento espiritual. Permanece daquela rudeza antiga. E aí, talvez, na África, um politeísmo exagerado, talvez. E aí? Como é que explica? Porque fora disso, o mundo em redor procurou sair, evoluir para outras formas. E aí está a presença dos capelinos. Porque eles vão e voltam. Em algum momento, e o Jesus Cristo, que é o gestor disso tudo, ele continua querendo
que esse pessoal vem aqui nos ensinar coisas melhores. Só que realmente eles estão num estágio muito avançado. Mas eu tenho a expectativa que muitos avanços que nós estamos conseguindo ainda é por causa da presença deles aqui. Eles vão e vêm. Assim como foram na formação do Egito, que foi importante. Sobre o Egito, a gente ficaria muito tempo falando. O aproveitamento das águas, a formação do delta lá, e assim, tantas coisas que tem, mas eu acho que o mundo ainda está recebendo esses influxos das vibrações dos capelinos. E aí que está o momento da gente reacender a comunhão com Deus. E, principalmente, entrar no entendimento com Jesus Cristo, caramba. Ele está lutando para nos ajudar. Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar essa coisa. Deus quiser. Lamentavelmente, o relógio nos comanda e nós estamos em cima da hora. Mas eu gostaria, professora Areolino, de aproveitando aí o desenvolvimento dessa questão, de colocar para os nossos ouvintes, aqueles que nos ouvirão principalmente, uma informação. Eu tive, naquela época ainda que você e eu nos conhecemos ainda jovens, eu tive um colega lá na Vila Nova, o nome dele era Viladerlan. Ele foi soldado naquele batalhão Suez, que você deve se lembrar. O Brasil mandou um batalhão para o Egito, naquela ameaça de guerra ali entre o Nasser do Egito, né, Gamal Abdel Nasser e outros países. Então, foi o batalhão Suez. Viladerlan me contou de viva voz. Me faz favor, repete o nome. Eu lembro de dois que Viladerlan. O nome dele, falou. Viladerlan. Você se lembra? Tá, eu não estou lembrado. Eu estou lembrado do João Batista, estou lembrado do Valtir. O Viladerlan, eu não estou lembrado de momento. Ele era um soldado do batalhão Suez. E ele me contou que as pirâmides, que você bem mencionou aí, estão em pleno deserto de areia. E a pedreira mais próxima fica a cerca de 200 quilômetros, no Vale do Nilo, lá embaixo. Ele visitou pessoalmente, ele visitou, ele fez questão de ir conferir. Ele diz que marcou a quilometragem no velocímetro do Jeep, né? E foi 200 quilômetros. Aí vem isso que você acabou de discutir, mas a Alessandra aí. Que engenharia os egípcios daquela época possuíam em construir um plano inclinado? Hoje a engenharia moderna tem dificuldade em explicar isso. Aliás, eles foram introdutores do estudo dessa questão dos triângulos, isótopos, triângulos e tal. Então, veja você. E como eles fizeram para trazer esses blocos de pedras lá da beira do Nilo, pelo deserto imenso, 200 quilômetros, como? São perguntas que estão aí para ser respondidas. Mas, professor Areolino, é lamentável que nós tenhamos que terminar, mas você fica nos devendo a volta aqui, evidentemente, para a gente continuar a debater tudo isso. Te agradeço muito a sua boa vontade e, permitindo Deus, nós estaremos logo, logo com você novamente aqui na tela, nos transmitindo um pouco do seu saber, da sua observação. Então eu passo agora para a despedida a nossa companheira de labuta aqui, Alessandra. Então, quero agradecer também a presença do senhor Areolino e dizer que existe um versículo que diz: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E isso é uma verdade. Quando a gente busca esse reino, tudo que é material e tudo que a gente precisa vem ao nosso encontro. Então, eu queria deixar aqui essa fala, agradecer o Moreira aí por esse momento também, e que nós possamos estar aqui na próxima sexta-feira com os nossos estudos novamente. Muito bem, uma boa noite mais uma vez e fiquemos todos... Eu também faço as minhas palavras iguais às de vocês, em agradecimento, e isso que você falou de buscar as coisas do céu, é uma verdade que é uma experiência fantástica. Eu já passei por esse tipo de experiência. A hora que a gente desprende um pouco daqui, busca mais esse contato, parece que a gente se sente melhor. Muito bem. Eu agradeço muito vocês pela oportunidade
Espero que não tenha desagradado, pelo contrário, espero que possa ter agradado de maneira normal. Obrigado. Hein? Foi ótimo, foi muito, muito bom, ótimo. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Quero, antes de terminar, se inscrevam no nosso canal e assine lá o sininho. Desse modo, vocês receberão todas as nossas matérias. Pelo menos uma vez por semana nós estaremos aqui trazendo com vocês a análise do livro A Caminho da Luz. E quero também deixar o meu abraço fraternal aos companheiros lá de Uruana, do grupo de estudos da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. A todos, o meu muito obrigado pela paciência em me ouvir.